Oi, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Manual de Vida. O meu nome é Carminha e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série Fruto do Espírito. Nós estamos estudando essa série há já algum tempo e nós temos sido ricamente abençoados com cada um dos frutos do fruto do Espírito, né? Cada virtude do fruto do Espírito que nós temos estudado detalhadamente, separadamente. Nós já estamos na reta final, na penúltima virtude do fruto do Espírito. E o nosso texto básico está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Eu vou ler para vocês. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mansidão é uma característica básica daqueles que se assemelham a Cristo em sua doçura e em sua brandura, né? Em seu jeito meigo e doce e coerente de ser. É importante ressaltar aqui que a mansidão não tem nada a ver com uma pessoa ser lento, com a pessoa ser lerdo, ou com a fraqueza, ou com alguém ser preguiçoso, por exemplo, ou covardia. A mansidão não está relacionada a esses termos de nenhuma maneira. Porque ser manso não é sinal de fraqueza, mas pelo contrário, é um sinal de força, é um sinal de uma habilidade. A mansidão é a força sob controle. É uma força que ela é aplicada e direcionada de uma maneira certa, na hora certa, no momento certo e do jeito certo. Então, mansidão, já quero deixar aqui claro que não tem nada a ver com fraqueza, com covardia, com ser frouxo, com ser medroso, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, mansidão é uma força bem aplicada, bem direcionada. Biblicamente, a palavra mansidão, ela tem a ver com estar inclinado, com estar reverente, né? com se prostrar. É um sinal de inclinar-se, um sinal de humildade. No Velho Testamento, ele tem essa conotação, né, de humildade, de se inclinar mesmo como sinal de reverência. Em Provérbios 15, 33, nós lemos assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Ou seja, a humildade ela vem antes da honra. Uma pessoa que deseja ser honrado, ser colocado em um patamar alto, ela antes deve ser humilde, ela deve passar por uma posição de humildade. Em Provérbios 18, 12, essa mesma palavra é confirmada. Diz assim: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Ou seja, a humildade ela vem antes da honra, ela precede a honra. Sofonias, capítulo 2, versículo 3, vai dizer assim: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, cumpri o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Então o profeta ele nos chama a buscar a mansidão, buscar a justiça do Senhor e buscar ser mansos como o Senhor. Então essa é uma ordenança não só em Gálatas, não só em Sofonias, mas em toda a Bíblia. O Senhor nos convida a ser mansos como nós. Eu quero deixar aqui alguns exemplos de personagens na Bíblia que tiveram essa característica de mansidão de uma forma ressaltada nas suas vidas, e elas foram pessoas que tiveram sucesso e tiveram o favor do Senhor naquilo que elas foram fazer. E como eu já disse no início, não tem nada a ver com fraqueza, não tem nada a ver com covardia, e a gente vê isso nesses exemplos. Primeiro a gente vê Moisés. Como falar de mansidão sem falar de Moisés, não é? O homem mais manso da terra. Lá em Números, capítulo 12, versículo 3, diz que não houve em toda a terra homem mais manso do que Moisés. Se a gente for analisar a história de Moisés, nós vemos que ele enfrentou o faraó, ele enfrentou rebeldias do povo de Israel no deserto, ele foi um líder que teve pulso firme para guiar aquele povo rebelde. Moisés liderou guerras em nome de Deus para defender o povo de Israel. Então, mesmo fazendo todas essas coisas ousadas e grandiosas, Moisés era humilde, Moisés era manso, ele tinha mansidão do Senhor. Ele foi conhecido, ficou conhecido como o homem mais manso da terra. Nós podemos ver Moisés passando por situações em que talvez qualquer um de nós, eu falo por mim, a gente
agiria de uma forma totalmente diferente, porque ele foi confrontado, ele foi humilhado até mesmo pelos seus próprios irmãos, Arão e Miriam, quando se levantaram contra ele no deserto e questionaram a autoridade de Moisés, questionaram seu relacionamento com Deus, e Moisés não abriu a sua boca, ele não se defendeu, ele não questionou, ele colocou aquela acusação diante do Senhor. Então o Senhor se levantou e respondeu aquilo que Moisés não respondeu. Então é isso que o Senhor faz por nós. Quando eu abro mão de responder a acusação que vem contra mim, quando eu fico em silêncio diante dos meus acusadores, então Deus se levanta em meu favor e responde aquilo que eu não respondi. Ele responde aquilo que você não respondeu. Então, muitas vezes a gente quer tomar a frente, quer fazer justiça pelas nossas próprias mãos, a gente quer se defender, não é? A gente não gosta de levar desaforo para casa, mas quando nós deixamos de responder aquilo que vem contra nós, quando nós deixamos de rebater, quando nós deixamos de refutar aquilo que vem contra nós, o Senhor se levanta no nosso lugar e Ele pega esse lugar de defesa e responde muito melhor do que nós poderíamos responder aos nossos acusadores, né? Aos nossos críticos, por assim dizer. Outra pessoa que nós podemos citar ainda no Velho Testamento como um símbolo de mansidão é Davi. Davi foi chamado para ser rei quando Saul ainda não tinha saído do trono. Davi foi ungido pelo Senhor. E quando ele foi ungido, ele não foi imediatamente ao trono, mas ele foi chamado ao palácio para proteger o rei, aquele que era seu antecessor. E Davi não teve ali a soberba de querer tomar o trono de Saul à força, porque ele já sabia que era dele, mas ele teve a humildade, a mansidão de esperar pelo tempo do Senhor, para que o Senhor o exaltasse no seu tempo. Então Davi, ele poderia muito bem ter agido com prepotência, até porque Saul queria matá-lo. Saul queria assassinar Davi de qualquer forma, ele o odiava tremendamente. Mas Davi, mesmo tendo muitas chances de intentar contra Saul, ele não fez. Ele preferiu que o Senhor tomasse conta, que o Senhor guiasse seus passos e lhe dirigisse pelo caminho certo. Então, apesar de ele ter motivos e razões e muitas oportunidades, ele não fez. Ele não fez o mal contra o rei Saul. Davi escreveu lindos salmos de adoração, de louvor ao Senhor. E entre eles, ele falou muito sobre mansidão. E ele escreveu o Salmo 25, versículo 9, que diz assim: o Senhor guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Então, quando nós damos lugar ao Senhor e nós temos mansidão e humildade para parar e calar, o Senhor, ele guia os nossos caminhos, ele nos mostra o próximo passo. Muitas vezes a gente fica perdido e a gente fica confuso no nosso coração, na nossa alma, perturbada, porque nós queremos tomar conta de tudo, nós queremos tomar lugar de tudo. E às vezes o Senhor só está esperando a gente parar, a gente silenciar diante das acusações para que ele possa tomar o lugar de nosso defensor. Isso eu me lembro que quando eu e meus irmãos éramos crianças, a nossa mãe, a gente sempre brigava, criança sempre briga, irmãos brigam. E quando a gente brigava, por exemplo, eu e a minha irmã, a minha irmã, por exemplo, fazia alguma coisa contra mim e eu ia lá e revidava, né? A gente se batia mesmo. E se eu revidasse e fosse contar pra minha mãe, ela dizia: eu não vou mais castigar ela porque você já castigou, você já fez o que tinha que fazer, já fez o que achou que era justo, então eu não vou mais castigar ela. Então a minha mãe falava isso, e quando a gente aprendeu que quando um insultava com o outro, a gente não revidava, a gente esperava pela justiça dela, porque sempre era maior, era mais forte, né? E dava uma sensação de vingança mais forte mesmo assim. Então, a gente aprendeu que a gente não devia se vingar, a gente devia procurar aquele que poderia se vingar por nós, né? Que poderia castigar aquela pessoa que nos fez mal, que no caso seria a nossa mãe. E com o Senhor acontece da mesma forma. Se eu me vingo, se eu refuto, se eu rebato aquilo que vem contra mim, o Senhor não vai mais fazer justiça porque eu já fiz, né? A minha justiça falha. Mas quando nós damos lugar ao Senhor, Ele faz a justiça da maneira certa, Ele responde da maneira certa aos nossos acusadores. Então nós devemos ter mansidão. O Senhor resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele ama e Ele acolhe os humildes, os mansos de coração. E no Novo Testamento, mansidão tem a ver com algo suave, meigo,
paciente, né? Que é uma conotação que refere mais à cordialidade, à humildade, à cortesia, né? Que é uma característica dos seguidores de Cristo. Também tem a ver com a capacidade de submeter-se à orientação divina. Em Tiago 1:21 nós lemos: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a pessoa mansa, ela tem a capacidade de absorver e de receber a palavra do Senhor, porque ela sabe e entende que essa palavra tem poder para salvar a sua alma, tem poder para mudar pensamento, mudar o coração, mudar o caráter. É importante a gente saber que a mansidão, assim como as demais virtudes do Espírito Santo, não é uma coisa que a gente consegue pelo nosso próprio poder, pelo nosso próprio querer humano. Ela é uma virtude, uma capacidade dada somente pelo Espírito Santo de Deus através da oração. Então, quando nós temos falta, quando nós temos deficiência em alguma dessas áreas, o Senhor ele está pronto para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, nós lemos assim: pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga corretamente. Então, Jesus, mesmo sendo Deus, ele se colocou nessa posição de humildade e ele não rebatia aquilo que vinha até ele. A ofensa que chegava até ele acabava ali porque ele não passava para frente, aquilo não virava uma cadeia de ofensas. Então, o que chegava de ruim até Jesus morria ali, acabava ali, porque ele não passava para frente. Porque ele se entregava àquele que julga retamente. Então, nós, como seguidores de Cristo, devemos ter esse mesmo posicionamento. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, a gente lê assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aqui o posicionamento de Jesus. Primeiro ele se esvaziou, veio à terra em forma de homem, deixou a sua glória no céu, veio como um homem e se esvaziou, se humilhou e ele foi obediente. Então depois Deus o exaltou, deu a ele o nome que está acima de todo nome e o exaltou. Então nós vemos que antes da exaltação ele teve o seu processo de humildade. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 nós lemos: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então, muitas vezes nós somos seres humanos, falhos e pecadores, e a gente quer só ser exaltado, ficar no topo, e ser o melhor e ser o maioral. Mas quando chega o momento de sermos humildes, de sermos humilhados, de sermos mansos, de encurvar a nossa cabeça para que o nosso próximo passe por nós, a gente não quer. E esse processo de humildade ele é necessário para que o momento de exaltação chegue. Então, quando nós cristãos compreendemos o que é a mansidão e como obter essa virtude, nós caminhamos de uma maneira mais leve, porque nós não vemos a necessidade de nos autodefendermos daquilo que nos ataca, daquilo que vem contra nós, porque nós sabemos de onde vem a nossa defesa e quem é que se vinga por nós, quem é que toma o nosso lugar diante das acusações falsas, diante das ameaças, diante dos confrontos. Então nós sabemos quem nos defende. Então a gente tem uma caminhada mais leve, porque a gente não procura se defender, porque nós temos um defensor. E de fato esse não é um processo fácil, porque a nossa carne, a nossa mente pecaminosa, ela não deseja que nós sejamos assim. Então para nós é um processo difícil, é um processo complicado, mas não é nada que a gente não possa receber da parte do Senhor com uma oração sincera, um coração contrito diante de Deus, o Senhor não despreza. Então, se você, assim como eu, também tem essa necessidade de receber a virtude da mansidão,
de receber do Senhor essa virtude, para que o nome dele seja honrado através da sua vida e da minha vida. Então nós podemos nos colocar diante de Deus em oração e receber dele essa virtude, porque só ele nos dá. Eu espero que você tenha aprendido mais a palavra de Deus com esse vídeo, que você tenha sido de alguma forma edificado. Então é isso, que Deus abençoe a sua vida. Um beijo e até a próxima. Tchau!